Coincidências do escândalo Master. Algumas você nunca soube antes desse vídeo e outras você vai entender melhor agora. Então solta a vinhetinha e vamos com tudo. Um dos advogados contratados pelo dono do Banco Master, o mineiro Daniel Vorcaro, após a sua prisão preventiva, é Pier Paolo Cruz Bottini, do escritório Bottini e Tamassauskas Advogados. Em 2012, Pier Paolo representou a então juíza federal Solange Salgado, citada em inquérito sobre empréstimos fraudulentos contratados pela Associação dos Juízes Federais da Primeira Região, a JUFER, entre os anos 2000 e 2009. O Tribunal Federal da Primeira Região, TRF1, recebeu a denúncia sobre o caso, mas a afastou em relação à participação da ex-presidente da associação e então juíza, acusada de ter sido beneficiada com um empréstimo. Atualmente integrante do TRF1, Solange Salgado é a desembargadora que mandou soltar Daniel Vorcaro sob tornozeleira eletrônica, entre outras medidas cautelares, reconsiderando sua própria decisão anterior de ordenar a prisão preventiva. Eis a cronologia. 17 de novembro, Solange manda prender Vorcaro preventivamente. 18 de novembro, contratação de Pier Paolo como advogado de Vorcaro é noticiada pela imprensa, sem a informação que eu estou dando aqui, de que ele já representou Solange. 19 de novembro, defesa de Vorcaro, incluindo Pier Paolo, apresenta pedido de habeas corpus ao TRF1. 28 de novembro, Solange acata o pedido e manda soltar Vorcaro. Em síntese, a desembargadora mandou soltar o suposto banqueiro 10 dias depois do anúncio da contratação do advogado que a representou, acatando o pedido feito por ele. Até a publicação desse vídeo, você não tinha visto qualquer manchete assim na imprensa. Dono do Master e desembargadora que mandou soltá-lo tem o mesmo advogado, ou um advogado em comum. Desembargadora que mandou soltar dono do Master foi defendida pelo advogado dele após denúncia de empréstimos fraudulentos. O inciso 1 do artigo 145 do Código de Processo Civil diz que há suspeição do juiz, no julgamento, quando ele é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Mesmo quando existe evidência de alguma relação entre eles, magistrados com frequência ignoram esse dispositivo, sob a alegação de que não se trata de amizade íntima. Diante de um eventual dilema, vale lembrar que, conforme o parágrafo 1º, poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Por outro lado, haveria a alegação de que bastaria contratar um amigo íntimo para provocar a suspeição de um juiz indesejado. É um debate importante que precisa ser travado. A decisão de Solange Salgado faz lembrar, em parte, as do ministro indicado ao STF pelo tucano Fernando Henrique Cardoso, FHC, Gilmar Mendes, que trancou inquérito e mandou soltar o ex-governador tucano do Paraná, Beto Richa, representado por Rodrigo Mudrovich, também advogado de Gilmar, além de ter sido orientado pelo ministro em mestrado na Universidade de Brasília e professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, do qual Gilmar é sócio fundador. Outro episódio precisa ser lembrado. Em 2019, foram inseridas no pacote anticrime várias restrições à prisão preventiva, sobretudo em casos de colarinho branco, quando se costuma afastar a periculosidade do agente, por mais bilionário e influente que ele seja, o que abriu flancos e ampliou a margem para facilitar a decisão de soltura do dono do Master. Na época, o PT defendeu os chamados jabutis lá no Congresso, os bolsonaristas consentiram, o então presidente Jair Bolsonaro, cujo filho Flávio era investigado por rachadinhas, sancionou a lei sem vetar as restrições e eu publiquei o artigo As Decisões Petistas de Bolsonaro. Fui hostilizado, como de costume, por ativistas, agora indignados nas redes sociais com aparentes efeitos daquela sanção. Os advogados de Vorcaro exploraram aqueles e outros recentes dispositivos, alegando, por exemplo, que os fundamentos da segregação cautelar são genéricos e se baseiam na gravidade abstrata do suposto modus operandi e no valor estimado do alegado dano financeiro, sem demonstrar risco concreto e atual que justifique a imposição da prisão preventiva. Não que os flancos abertos pelo Congresso e pelo Poder Executivo obrigassem a desembargadora a aliviar o dono do Master. Segundo Solange, os advogados, aspas, anexaram prova
demonstrando que o paciente, Vorkaro, comunicou previamente ao Banco Central sua viagem internacional com destino a Dubai, tendo informado formalmente o motivo da viagem, venda de instituição financeira, durante reunião oficial realizada na mesma data do embarque. Fecho aspas. Ela ocorreu, essa reunião, na tarde do dia 17, horas antes da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que prendeu o dono do Master no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando tentava embarcar em um jato particular para Malta, na Europa. Na verdade, Vorkaro participou da reunião do Banco Central por videoconferência e citou sua ida a Dubai, nos Emirados Árabes. A tal prova é um despacho assinado por um dos membros do BC que participaram da reunião, mas a instituição ressaltou que o diretor de fiscalização e o departamento de supervisão bancária não receberam correspondência, e-mail ou mensagem escrita com informações sobre a viagem para a finalização das tratativas com investidores árabes. Apesar disso, Solange concluiu, aspas, assim o risco residual de evasão do distrito da culpa mostra-se controlável por meio de medida menos gravosa, consistente na entrega e retenção do ou dos passaporte ou passaportes, revelando-se esta providência apta e proporcional. Fecho aspas. Com isso, a desembargadora nem entrou na discussão sobre a rota. A PF suspeitou de fuga do país, até porque o plano de voo do avião indicava Malta e não Dubai como destino. Já a defesa alegou que o destino final era Dubai, onde Vorkaro fez reserva em hotel de luxo, com parada antes em Malta para abastecimento. Curiosamente, Malta ganhou fama de centro europeu de corrupção e lavagem de dinheiro, onde uma jornalista que revelava escândalos envolvendo poderosos foi assassinada. Haveria risco de o bilionário dono do Master ficar lá ou fugir a partir de lá, tendo feito uma reserva e um comunicado genérico sobre a viagem a Dubai, só para despistar autoridades ou usar em sua defesa caso fosse preso? Sim, haveria, de modo que sua detenção foi legítima, assim como são as medidas cautelares, por mais que se possa discutir a prisão preventiva. Solange, em sua decisão, afastou um a um os elementos justificadores do decreto prisional, afirmando que, aspas, não há demonstração de periculosidade acentuada ou de risco atual à ordem pública que, de forma excepcional, justifique a manutenção da medida extrema. Fecho aspas. Ao se justificar, a desembargadora ainda citou o parágrafo 6º do artigo 282 do Código de Processo Penal, inserido em 2019 no pacote anticrime, apontando a exigência de demonstrar, aspas, a impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares eficazes e menos gravosas. Fecho aspas. Nenhuma dessas justificativas, porém, afasta a indignação popular com a soltura, por dois motivos. A percepção de que um suposto banqueiro acusado de esquema bilionário de fraudes teria meios de corromper pessoas e obstruir investigações ou eventualmente se safar, além de ser ajudado por aliados poderosos. E 2, é mais raro um acusado comum, sem dinheiro para pagar advogados conhecidos, ser aliviado dessa forma, num país onde a justiça nega liberdade a uma mãe de 5 filhos que furtou refrigerante, macarrão instantâneo e suco em pó de supermercado, gerando um prejuízo em torno dos R$20. Calma que tem mais. Além de terem pedido a liberdade de Vorkaro ao TRF1 no dia 19 e ao Superior Tribunal de Justiça STJ no dia 24, os advogados do suposto banqueiro apresentaram reclamação ao Supremo Tribunal Federal, STF, no dia 28, alegando que a Justiça Federal não é o grau do judiciário competente para cuidar do caso. Isso porque, nas buscas e apreensões, a Polícia Federal encontrou um documento que cita um parlamentar com foro privilegiado no STF e já investigado em outro processo analisado no Supremo sob a relatoria de Cássio Nunes Marques. A defesa de Vorkaro então pediu prevenção, ou seja, para que Nunes Marques fosse o relator, alegando haver conexão entre as investigações. No entanto, o relator sorteado, ô sorte, foi o ministro Dias Toffoli. Curiosamente, um dos advogados contratados pelo dono do Banco Master é Valfrido Vardi, do escritório Vardi Advogados. Sabe quem se tornou oficialmente sócia desse escritório em 2021? Roberta Maria Rangel, a esposa de Toffoli. Aquela mesma que tinha sido contratada pelo grupo JIF dos irmãos Joesley e Wesley Batista, empresários depois aliviados pelo marido dela de uma multa de mais de 10 bilhões de reais. Em abril de 2021, Roberta ressaltou sua longa amizade e parceria profissional de mais de 18 anos com o sócio Valfrido Vardi,
Convidada pelo advogado, ela disse que a formalização da sociedade era a trajetória natural deste feliz encontro. Repare nesse comentário, aspas para ela: fazemos parte do poder judiciário que mais julga no mundo. Estamos sempre sob, embora tenha saído sobre, constante escrutínio dos clientes, dos julgadores e da sociedade. Fecho aspas. A rigor, quem faz parte do poder judiciário é o marido dela, ministro Dias Toffoli. Mas eu até entendo a confusão semântica e prossigo no meu escrutínio jornalístico. Valfrido Vardi também é aliado de Gilmar Mendes, já exaltado por ele em artigo na época da Lava Jato como o goleiro que pode impedir uma goleada histórica contra o Brasil. Essa goleada, segundo o texto publicado em site amigo do ministro, era o que Vardi chamava de combate inconsequente à corrupção. Aspas para a exaltação ao ministro: sereno, legalista, corajoso, trabalha pela conservação do país, pela legalidade, pela reaproximação cidadã entre a classe política e a sociedade civil, pela estabilidade política e também pelo combate à corrupção. Fecho aspas. Pois é. Vardi já até entrevistou Gilmar ao lado de um dos melhores amigos do ministro na imprensa. O balanço de 2025 do Master ainda não foi publicado, mas segundo o de 2024, as despesas do banco com serviços técnicos especializados foram de 580 milhões de reais. Como em 2023 elas haviam sido de 334 milhões, o aumento de quase 250 milhões de um ano para o outro, segundo a nota explicativa, foi composto principalmente por serviços de consultoria jurídica. Isso sem contar o gasto de praxe nesse item. Foram centenas de milhões de reais, portanto, gastos com consultorias e advogados, incluindo o contrato com o escritório da esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, onde atuam 2 filhos do ministro do STF. Na folha de pagamento de Vocaro, ainda estiveram em diferentes momentos o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, o ex-ministro de governos do PT, Guido Mantega, o ex-presidente Michel Temer, que indicou Moraes ao Supremo, e o ex-ministro da Corte, Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. Em 2023, aliás, quando publiquei o artigo O Eixo Lula-Joesley-Lewandowski, dias depois integrado também por Toffoli, esse eixo, comentei que, aspas, Joesley Batista sabe escolher advogados, consultores e juízes. Quem paga caro é o Brasil. Fecho aspas. Neste sentido, Daniel Vorcaro é da Escola Batista de Lobby, tendo patrocinado inclusive variantes do Gilmar Palusa no exterior e no Brasil. Nelas estrelaram Gilmar, Toffoli, Moraes e Luiz Roberto Barroso, agora aposentado do STF. Enquanto isso, o esquema de fraudes do Master, apontado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, enganava 1.600.000 investidores com emissão de títulos de crédito falsos que levariam à liquidação do banco, deixando um rombo de 41 bilhões de reais no sistema financeiro, a ser coberto pelo Fundo Garantidor de Créditos, FGC, no maior resgate da história. Em 2024, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro e companheiro de festas de Vorcaro, apresentou a chamada Emenda Master, a fim de aumentar o valor de cobertura do FGC por investidor, saltando de 250 mil por CPF ou CNPJ para 1 milhão de reais. Se a emenda tivesse sido aprovada no Congresso, portanto, o rombo no fundo seria até maior. Ciro Nogueira, por que será? Ainda participou da ofensiva para aprovar um projeto de lei que daria ao Congresso poderes para demitir diretores e o presidente do Banco Central, uma forma de pressão no momento em que o BC decidia se aprovava ou não a venda do Master para o Banco de Brasília, BRB. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, defendeu essa venda, rejeitada em setembro. O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor financeiro do banco, Dario Osvaldo Garcia Júnior, acabaram afastados do cargo por decisão judicial. E o avanço das investigações poderá confirmar a mando de quem eles teriam agido na aparente tentativa irregular de socorrer o Master com 12 bilhões e 200 mil reais e ajudar a apagar seus rastros. Curiosamente, um dia depois da prisão preventiva de Vorcaro, Ciro Nogueira, que vinha disputando a vaga de candidato a vice na eventual chapa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para a eleição presidencial de 2026, saiu de fininho dos holofotes nacionais. Alegando falta de bom senso e estratégia no centro e na direita, o senador afirmou no X
que seu foco será nas eleições estaduais e nas bancadas. A submersão, ou recuo estratégico, é uma velha tática usada por caciques do Centrão quando seus nomes aparecem em escândalos. Já o sócio baiano de Vorcaro no Master até 2024, Augusto Lima, que também foi preso e solto sob medidas cautelares, tinha fortes relações com o PT da Bahia, sendo amigo íntimo dos ex-governadores petistas Rui Costa e Jacques Wagner, hoje respectivamente ministro da Casa Civil do governo Lula e senador. Lima prosperou no estado com o negócio de crédito consignado Credicesta, adquirido em 2018 durante o governo Costa, na privatização da empresa baiana de alimentos, Ebal, que era dona da rede estatal de supermercados Cesta do Povo. Menos de um mês depois, o governo da Bahia autorizou servidores públicos e pensionistas a fazer compras no Cesta do Povo com recursos do Credicesta, que também ganhou o direito de ampliar seus negócios, logo estendidos a quase todos os estados. Em 2019, o Credicesta acabou sendo incorporado pelo Master, selando a sociedade de Vorcaro e Lima. O escândalo do banco atingiu também o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, TCE, o Rio Previdência, Fundo de Previdência dos Servidores, investiu 2 bilhões e 600 mil reais direta e indiretamente no Master, sendo 970 milhões aportados diretamente no Banco de Vorcaro. O caso já tem uma série de desdobramentos estaduais. Auditores do TCE apontaram pagamentos em valores acima dos praticados no mercado, o MP pediu afastamento cautelar de agentes do Rio Previdência e a oposição cobrou CPI na Assembleia Legislativa, alegando que houve um direcionamento para favorecer o Banco Master. Considerando-se o roubo dos aposentados investigado atualmente pela CPMI do INSS, é curiosa a multiplicação de escândalos previdenciários, federais e locais, além da vasta gama de políticos e autoridades ligados ao escândalo Master em si. Na, por mim batizada, República do Escambo Brasileira, marcada pela combinação de capitalismo de compadres, lobby judicial, blindagem política e polarização de fachada, e onde muitos creem em solução de problemas econômicos mesmo sem qualidade humana e moral nos três poderes, a maior de todas as coincidências continua sendo uma só. É sempre o povo que acaba pagando a conta.